Confie no plano de Deus. Sua dor não será em vão. O inimigo odeia ver o homem ou a mulher cristã que está caminhando no seu chamado, operando no seu dom com poder, com humildade e com integridade, tudo para a glória de Deus. É isso que o inimigo odeia ver. Todos nós podemos aprender uma lição com Samuel, no primeiro livro de Samuel, capítulo 16. Ele saiu à procura do rei, mas estava olhando com os olhos naturais e não com visão espiritual. No versículo 7, a Bíblia diz: Porém o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem olha para o exterior, porém o Senhor olha para o coração. Samuel estava olhando com base no que ele conhecia, e não com base no que Deus estava dizendo. Ele procurava o rei e baseava sua escolha naquilo que, pessoalmente, ele associava à figura de um rei. Ele pensava: este deve ser o rei, com certeza é ele. Mas um por um, aqueles que ele imaginava serem o escolhido foram rejeitados. Então Deus lhe mostrou: Samuel, você está olhando para a aparência exterior, mas o Senhor olha para o coração. Quando você olhar no espelho, não use como referência a sua própria ideia do que é a aparência de um rei ou de uma rainha. Talvez você tenha um chamado para se tornar pianista, empresário, pregador ou pregadora. Não olhe para si mesmo e diga: eu não pareço um pianista. Eu não pareço alguém que poderia ter o próprio negócio. Eu não tenho aparência de alguém que possa pregar. Deus olha para o coração. E mesmo aqueles no mundo que julgam você não determinam o seu destino, porque Deus olha para o seu coração. A Escritura declara que o dom do homem abre portas e o conduz à presença de pessoas influentes. A palavra para você hoje é esta: não espere que alguém reconheça os grandes dons que existem na sua vida. Não espere. Deus já conectou você a pessoas importantes. E não permita nem mesmo que sua própria família diminua o dom que há em você. Há pessoas na sua igreja, há pessoas no seu trabalho, há pessoas na sua vizinhança que sempre terão algo a dizer. Mas o Senhor sabe o que Ele depositou dentro de você. Sua responsabilidade é cultivar isso, cultivar a semente, fazer crescer, alimentar essa semente até que ela abra espaço para você. A Bíblia diz que Deus prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Todos aqueles que são contra você verão o Senhor levantar você e promover você. Crer em Deus sempre exige ação antes da manifestação. A fé age antes que aconteça. No livro do Êxodo, capítulo 14, versículo 16, Moisés teve que levantar a vara e estender a mão sobre o mar para que ele se abrisse. Ele não chegou ao Mar Vermelho e encontrou as águas já divididas. Foi necessária fé em ação para que ele chegasse até ali. E foi necessária mais ação antes que o milagre acontecesse. E quanto à mulher que sofria com fluxo de sangue? Ela sabia que seria curada se tocasse na orla das vestes de Jesus? Ela sabia que, se rompesse a multidão, se arrastasse e se apertasse entre as pessoas, seria curada? A fé dela sabia que apenas o ato de tocar em algo que pertencia a Jesus seria suficiente. Por isso, no Evangelho segundo Lucas, capítulo 8, versículo 48, a Bíblia diz: Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz. A fé agiu antes que qualquer coisa acontecesse. Então creia hoje, mas também haja de acordo com a sua crença. Tenha fé hoje, mas também coloque sua fé em prática. Pode ser algo simples como declarar em voz alta. Para alguém que precisa dizer isto agora, diga: eu sou curado, eu estou livre de dívidas, eu sou suficiente, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Combine fé com ação, porque a palavra de Deus nos ensina que a fé é a chave para tudo na vida do crente em Cristo.
É pela fé que aceitamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador. É também pela fé que vivemos com alegria e contentamento, sabendo que existe uma eternidade a ser vivida com o Pai Celestial. Um dos versículos mais marcantes sobre fé está na Epístola aos Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam diligentemente. Isso deixa claro que a fé é um requisito para o crente. É o fundamento da nossa vida cristã. Para explicar por que a fé é tão essencial, pense em um tribunal. Em um tribunal, cada parte precisa apresentar provas para convencer o juiz e o júri. Essas provas são as evidências que fundamentam a decisão. Da mesma forma, para o cristão, a Bíblia diz na Epístola aos Hebreus, capítulo 11, versículo 1: Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção dos fatos que não se veem. Aqui está a essência. A fé é a evidência das coisas que não se veem. Fé é apresentar a Deus a nossa convicção, como prova de que confiamos que Ele recompensa aqueles que o buscam com diligência. Fé é ação. Quero compartilhar algumas declarações que podem inspirar você. A fé não é pedir a Deus que acalme a tempestade. A fé é confiar que Deus o sustentará durante a tempestade. O plano de Deus é sempre o melhor plano. Às vezes o processo é doloroso e difícil, mas lembre-se, quando Deus está em silêncio, Ele está trabalhando. Ore e depois entregue. Não tente manipular nem forçar resultados. Confie que Deus abrirá as portas certas no tempo certo. Deus tem um plano maior para mim do que qualquer plano que eu possa ter para mim mesmo. Deus nunca nos decepciona, porque o amor dele é incondicional. Se eu tivesse um palco, se eu tivesse um microfone, se me fosse dada a oportunidade de falar diante do mundo inteiro, eu falaria sobre o meu Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Eu diria que, entre todas as pessoas que conheci, entre todos os remédios que se podem comprar e todas as soluções que se podem buscar, Jesus Cristo é o único que pode suprir todas as necessidades. Ele é o único que pode ser ao mesmo tempo médico e ponte sobre águas turbulentas. Ele é a rocha firme sobre a qual eu permaneço. Ele é o que abre caminhos onde parece não haver caminho. Se eu pudesse alcançar milhões, eu falaria sobre Jesus. Eu diria que, de todos que já conheci, ninguém foi tão bom para mim quanto o Senhor. Ninguém foi tão fiel. Ninguém esteve tão próximo, mais chegado que um irmão. Eu senti dor. Eu senti decepção. Eu fiquei cansado, frustrado, deprimido. Mas há apenas uma pessoa que disse: Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Essas foram as palavras de Jesus, e somente Jesus. A minha perspectiva é esta: eu não preciso ter todas as respostas, porque eu conheço aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Eu não preciso saber qual é o plano, porque eu conheço o planejador. Eu não preciso entender o porquê, se eu conheço quem. Eu não preciso saber como, porque eu conheço a Ele. Quero falar com a pessoa que se encontra presa em um ciclo, presa em um lugar de desespero, presa em uma estação da vida em que há mais pedidos de oração do que fé para se sustentar. Não desista agora. Deus é bom. Ele vê você exatamente onde você está. O Senhor intervirá no tempo divino dele. O futuro que você ainda não conhece já foi cuidadosamente planejado por Ele para cooperar para o seu bem. Pare de se preocupar com quando isso vai acontecer. Pare de perguntar por que não aconteceu antes. Pare de tentar entender o que causou aquilo ou como você pode fazer funcionar. Coloque sua confiança no Deus vivo. A palavra diz no livro do profeta Jeremias, capítulo 29,
Versículo 11. Porque eu bem sei os pensamentos que penso a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Ele conhece os obstáculos que estão à frente e sabe como cada um deles conduzirá você ao bem que ele já preparou. Ele sabe que os seus inimigos serão degraus para o próximo nível. Ele conhece os montes e os vales do seu caminho, e o destino final para o qual ele está guiando você é um destino de glória. Mesmo que seja inquietante, mesmo que você não tenha todas as respostas imediatamente, console-se no fato de que o Deus eterno, aquele que é, que era e que há de vir, está no controle da sua vida. Se Deus estiver disciplinando você, tenha certeza de que haverá fruto disso. De alguma forma, em algum momento, haverá bem. Muitos crentes descobriram que as piores coisas que lhes aconteceram foram, na verdade, as melhores coisas quando olharam para trás. No momento da dor, não parece assim, mas permaneça firme na fé um pouco mais. Jó sabe o que é isso. Você se lembra da profundidade do sofrimento dele? Quando a tragédia atingiu Jó e sua família, ele permaneceu segurando a fé. Era literalmente tudo o que lhe restava, sua fé. A esposa de Jó não conseguiu permanecer firme. E quem poderia culpá-la? Os amigos de Jó não souberam aconselhá-lo corretamente. O próprio Jó não conseguiu encontrar uma explicação razoável para o que havia acontecido. Mas, de alguma forma, ele conseguiu declarar: Deus sabe o caminho que eu tomo. Quando ele me provar, sairei como ouro puro. É muito difícil dizer isso no meio da grande aflição. Não é natural ao ser humano pensar: estou sendo refinado e sairei melhor disso. Não é nosso padrão automático de pensamento, mas deveria ser nossa postura como crentes. Jó perseverou e, através do sofrimento, saiu como ouro refinado. Você também pode. O autor da Epístola aos Hebreus nos diz: não abandoneis a vossa confiança, porque ela tem grande recompensa. Foi isso que Davi descobriu. No livro dos Salmos, Salmo 55, ele escreve que o medo e o tremor o dominaram, que o horror o envolveu, e que de manhã, ao meio-dia e à tarde clamava em sua angústia, e o Senhor ouvia a sua voz. E no final do mesmo salmo, ele declara: lança o teu fardo sobre o Senhor, e ele te sustentará. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Precisamos nos apegar a isso. Deus nunca permitirá que você seja derrubado definitivamente. Portanto, eu encorajo você. O Senhor Jesus é Rei. Ele convida você a ir até Ele para encontrar descanso. A Bíblia declara: deixemos todo o peso e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. As tribulações podem se tornar bênçãos para os crentes. Deus usa nossas dificuldades para nos lembrar que Ele é libertador. Ele é salvador. Ele é nossa esperança e nosso socorro. Deus é fiel para capacitar você a permanecer firme e vitorioso, e não derrotado. Entenda isto: somos mais que vencedores. O primeiro princípio para receber vitória de Deus é compreender que Ele já venceu. A batalha já foi travada. A vitória já foi conquistada. Se entendermos isso, perceberemos que já temos a vitória. Sim, às vezes é uma batalha ser cristão, mas Cristo nos disse para tomar a nossa cruz e segui-lo. E ao fazer isso, recebemos as recompensas da vitória em Jesus. Deus é o melhor ouvinte. Você não precisa gritar o tempo todo. O Senhor ouve até mesmo a oração silenciosa de um coração sincero. Deus é como o oxigênio. Você não o vê, mas não pode viver sem ele. Agradeça a Deus por tudo na sua vida.
pelas coisas boas e pelas difíceis, pela alegria e pela dor. Porque quando você olhar para trás, perceberá que algumas foram bênçãos e outras foram lições. O que você precisa, Deus já sabe. Quando você pede, Deus ouve. Quando você crê, Deus trabalha. Encontre alegria todos os dias. Não porque a vida seja sempre boa, mas porque Deus é sempre bom. Deus tem uma razão para permitir que certas coisas aconteçam. Talvez nunca compreendamos plenamente sua sabedoria, mas precisamos confiar na sua vontade. Fé é confiar em Deus mesmo quando você não entende o plano. Deus sempre tem algo preparado para você, uma chave para cada problema, uma luz para cada sombra, um remédio para cada dor, um alívio para cada tristeza e um plano para cada amanhã. O plano de Deus para a sua vida é maior do que qualquer plano que você possa fazer para o seu dia. Você está exatamente onde Deus quer que você esteja neste momento. Cada experiência faz parte do plano divino. Deus não lhe dá as pessoas que você quer. Ele lhe dá as pessoas de que você precisa. Pessoas que ajudam, pessoas que ferem, pessoas que partem, pessoas que amam. Todas contribuindo para formar você na pessoa que foi criado para ser. Confie que Deus colocará as pessoas certas na sua vida, no tempo certo e pelas razões certas. As decepções são apenas a maneira de Deus dizer que Ele tem algo melhor. Seja paciente, tenha fé, viva a sua vida. O Senhor não trouxe você até aqui para abandoná-lo. Ultimamente, tenho me encontrado orando por coisas que o dinheiro não pode comprar. Meus pedidos têm sido: Deus, dá-me paz de espírito. Senhor, tira de mim a preocupação e a ansiedade. Pai, protege-me. Protege-me toda vez que eu sair de casa. Protege a minha saúde. Cada um dos meus pedidos tem sido por coisas que o dinheiro não pode adquirir. Tenho tentado entender este ano. Foi um período estranho. Todos nós tínhamos planos. Planos que foram interrompidos ou adiados por diferentes razões. Mas algo que tenho aprendido está no livro de Provérbios, capítulo 19, versículo 21. Muitos são os planos no coração do homem, mas o propósito do Senhor prevalecerá. Estou compreendendo que meus planos não terão êxito se Deus não os governar. A vida é cheia de mudanças e desafios, mas até mesmo essas mudanças e desafios estão sob o governo de Deus. Não deveríamos fazer nada sem buscar e receber a aprovação do conselho do Senhor. Quando começo a entender que é o plano de Deus que governa a minha vida, passo a desenvolver fé. Se Jesus pôde transformar o coração frio de um homem que perseguia cristãos, se ele pôde transformar Saulo, o perseguidor, em Paulo, o apóstolo, então ele pode me transformar também. Pode transformar minha fraqueza em força. Pode transformar minha insegurança em firmeza. Pode transformar alguém comum em alguém significativo para o reino. Se Jesus encontrou a mulher junto ao poço e lhe ofereceu água viva, então ele também pode fazer isso por mim. Pode substituir o medo por fé, a ansiedade por paz, a tristeza por alegria. Se Jesus percebeu o toque de uma mulher desesperada na orla de suas vestes, então certamente ele sente a minha dor. Ele sente o peso que eu carrego. Deus tem um plano para a sua vida e para a minha vida. Podemos escolher obedecer a esse plano ou tentar seguir o nosso próprio caminho. Mas quando decidimos seguir nosso próprio plano, sem a direção de Deus, enfrentamos as consequências sozinhos. E eu prefiro seguir o plano de Deus do que caminhar sozinho. Então a pergunta é: o meu plano ou o plano de Deus? Quando se trata do plano de Deus, agimos pela fé, mesmo quando não há garantias visíveis. E para muitos, isso é difícil. Mas fazemos isso o tempo todo na vida cotidiana. Ninguém sabe como será a vida de um filho, e ainda assim,
as pessoas continuam tendo filhos. Ninguém pode prever como será o futuro no casamento, e mesmo assim, as pessoas se casam crendo que será para a vida inteira. Por que então, às vezes é tão difícil confiar no plano de Deus? Porque crer em Deus exige ação antes da manifestação. No livro do Êxodo, capítulo 14, versículo 16, Moisés precisou levantar a vara e estender a mão sobre o mar antes que as águas se abrissem. O mar não estava aberto quando ele chegou. Foi necessário agir em fé e novamente agir antes que o milagre acontecesse. Pense na mulher que sofria com fluxo de sangue. Ela sabia que seria curada? Se estava tão perto de Jesus, por que não segurou sua mão? Por que não o puxou para chamar sua atenção? Por que apenas tocar a orla de suas vestes? Porque a fé dela entendia que um simples toque seria suficiente. No Evangelho segundo Lucas, capítulo 8, versículo 48, Jesus declarou: Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz. A fé agiu antes do milagre. Então creia hoje, mas também haja hoje. Declare: eu sou curado, eu estou livre de dívidas, eu sou suficiente, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Una fé com ação. A Epístola aos Hebreus, capítulo 11, versículo 6, afirma novamente: sem fé é impossível agradar a Deus. E a Epístola aos Hebreus, capítulo 11, versículo 1, diz: a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção dos fatos que não se veem. Pergunte a si mesmo: quão forte é a minha fé? A evidência que estou apresentando a Deus demonstra plena confiança? Eu creio, sem dúvida, que Ele recompensa aqueles que o buscam. A Epístola aos Hebreus, capítulo 11, versículo 30, declara: pela fé ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. A fé derruba muralhas, a fé rompe fortalezas. Quem precisa de um milagre precisa primeiro de fé. Quem busca cura precisa primeiro de fé. Quem deseja restauração precisa primeiro de fé. A fé não é apenas o meio pelo qual iniciamos nosso relacionamento com Deus. A fé é o princípio pelo qual devemos viver todos os dias. Agora compartilho algo pessoal. Durante mais da metade da minha vida, lutei para reconhecer meu valor. Lutei para entender meu verdadeiro valor. Não importava o sucesso profissional, não importavam os recursos financeiros. Nada preenchia o vazio que eu sentia ao terminar o dia fingindo ser alguém que eu não era. E depois olhar no espelho e sentir que não havia nada ali. Compartilho isso porque sei que existem pessoas que se identificam com essa dor. Mas quero dizer algo para a glória de Deus. Quando Ele diz que ama você, isso é verdade. Não importa o que você esteja enfrentando, Ele está com você. Ele é por você. O mundo pode contar uma história sobre o seu valor, mas Deus declara que você é sua preciosa herança. Você é digno, e os planos que Ele tem para a sua vida são planos de bem e não de mal. Como está escrito no livro do profeta Jeremias, capítulo 29, versículo 11, os planos dele são para dar esperança e futuro. Houve um momento decisivo na minha vida. O Senhor me chamou a glorificá-lo, conforme está escrito na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 1 e também no capítulo 2, onde aprendemos que toda a glória pertence a Deus. Em um encontro espiritual, senti o peso do meu passado sendo confrontado. Meu passado, minhas dores, minha infância, minhas feridas ainda me prendiam. Houve uma luta interior intensa. Uma voz dizia que eu era insignificante. Outra voz, a voz do Espírito, dizia que eu era escolhida. Quando finalmente entreguei aquilo que me aprisionava a Deus, senti libertação. E depois disso, o Senhor me chamou para anunciar sua palavra. Eu nunca havia pregado antes, mas ouvi no meu interior: você é aprovada. Você é escolhida. O chamado sobre a sua vida é maior do que você imagina.
E muitas vezes a intensidade da batalha revela a grandeza do chamado. Quando a esperança parecer perdida, entregue-se completamente a Cristo, submeta-se a Ele, lance-se nos braços dele. Deus ama você, Ele está com você, Ele é por você, a grandeza dentro de você. Ele quer trazer isso à luz. Ele precisa de você neste tempo. Há pessoas na escuridão que precisam ouvir a voz de Deus através da sua vida.